O tema de hoje, para ser explorado nas pausas e nas falas, é espiritualidade e Tantra. Nós sabemos que existem várias linhas, yoga, Tantra, que explora essa energia, né, de criação, né, de sexualidade, vitalidade, e essa energia é utilizada através do Tantra para pessoas alcançarem a espiritualidade. E eu gostaria que você compartilhasse hoje sobre esse tema e como isso pode aprimorar o nosso processo de incorporar a meditação, de aprofundar a meditação, onde está o link, né, entre espiritualidade, tantra e meditação. Beleza. Então vamos, né? Começar. Tantra é uma palavra que, a meu ver, ela é muito distorcida. A meu ver, ela está associada com sexo. A meu ver, ela é um sinal verde para uma sexualidade normal disfarçada. Ela pode ser usada dessa maneira. Eu acredito que ela é usada dessa maneira por algumas pessoas. Tantra também é uma daquelas palavras que, mesmo quando ela é verdadeira, profunda, ela tem diferentes linhas, diferentes entendimentos. Eu vou dizer o que eu captei do Osho em relação a Tantra. Eu já traduzi alguns livros do Osho sobre Tantra. Eu traduzi um bem bonito, grandão, da editora Cultrix. Traduzi também um outro fininho e li alguma coisa também. Estive na presença dele enquanto ele falava sobre esse assunto. Então, o que eu vou falar, ele não corresponde a outras linhas de Tantra, outros entendimentos de Tantra, que são também bastante profundos e transformadores. Agora, quando você fala entre espiritualidade, tantra e meditação, eu já deixei claro em um outro vídeo que, para mim, espiritualidade é a própria presença. Isso para mim, né? Naquele vídeo eu falei, claro, cada um tem um entendimento diferente, respeitável, mas para mim, espiritualidade é estar com a consciência voltada para o aqui e agora, e a partir daí existe uma conexão com a sabedoria, existe um fluxo. Essa definição de espiritualidade que eu dei, esse casamento entre espiritualidade e presença, esse casamento entre espiritualidade e meditação, essa unidade das duas coisas, na minha visão, é uma definição tântrica. E aí eu vou explicar. Para mim, pelo que eu captei do Tantra, é um caminho do permitir, do deixar fluir. É um caminho do não comando. É o caminho do não policiamento. É o caminho do não seguir regras. É o caminho da espontaneidade consciente. Essa própria fala que eu digo de meditação, você está consciente do momento,
Você não programa o próximo momento, a próxima ação, e a partir dessa consciência existe um desabrochar, um emergir, um fluir de ações, de movimentos, de fala, como que eu estou fazendo agora. Isso, para mim, é a própria essência do Tantra. O Tantra é isso, da visão que eu tenho. Então, a minha, o meu entendimento de meditação é tântrico, diferentemente de outros entendimentos. Controle. Eu comando o meu corpo, eu forço ele a fazer coisas que ele não quer fazer, mas eu estou no comando. Eu obrigo ele a fazer. Esse caminho da meditação que eu proponho, que é o tântrico, é aquela de você fluir com ele permissivamente. Portanto, ele é que se direciona, eu sou apenas a consciência. Assim como existe o perigo de um caminho rígido de comando, da pessoa entrar numa seriedade, numa frieza, sofrimento, tornar a meditação e o processo de desabrochar a consciência algo sofrido. Se a pessoa não souber conduzir, fica muito sofrido, muito sério. O caminho do Tantra também tem os seus perigos. E é o caminho, é o perigo da permissividade sem consciência que gera libertinagem, irresponsabilidade. A pessoa só fica no espontâneo, mas não chama a presença. E aí existe uma distorção enorme. É perigoso também. Por que que o Tantra, quando se fala de Tantra, se pensa em sexo? Pelo menos muita gente pensa em sexo. Veja que não é só isso. Essa experiência dessa fala, esse caminho da nuvem branca que eu falei em outro vídeo, é um fluir tântrico, onde há liberdade, não comando, apenas a presença. Então, não existe situações que não sejam espirituais no Tantra. Já em outras linhas, algumas situações do mundo, elas não são consideradas espirituais. No Tantra, tudo é espiritual se você trouxer a consciência àquela situação. Se você trouxer o observador, se você trouxer a autoconsciência das suas reações, sem ficar matraqueando sobre apenas a percepção. Aí existe uma conexão com algo mais sábio e uma manifestação desse algo mais sábio. Então é um fluir não em conflito, não é uma briga. É um fazer amizade com as emoções humanas, com os impulsos humanos, com os instintos humanos, sexo inclusive, mas não só. Só que definitivamente chamando a presença. Por exemplo, quando eu dou essas pausas, existe um convite aqui. Essas pausas são um convite a mim mesmo e para quem está ouvindo. Fique presente neste momento, familiarizando-nos com esse estado de não estar matraqueando, só percebendo a realidade do momento. Então, algo que para outras linhas elas veem como antagônico, o Tantra incorpora.
O Tantra usa esse algo que aparentemente seria antagônico como um veículo para a própria expansão da consciência de uma forma crescente. Então, a raiva não é inimiga, nenhuma emoção é inimiga. Inclusive, parece que tem o vídeo, o filme Divertidamente 2. Eu li um comentário, eu não assisti ainda, mas eu vi um comentário que diz que esse vídeo, esse filme mostra que todas as emoções têm o seu valor. Não existe emoção ruim, nem tristeza, nem medo, nem raiva. Tudo tem o seu valor, dentro do contexto. O agente equilibrante é a presença, é a consciência do que está acontecendo. Está acontecendo irritabilidade, chama a presença. A presença transforma, purifica, aprimora, burila. Então não existe nada que seja contra a chamada espiritualidade. Tudo pode ser incorporado se eu conseguir chamar presença. E como dá vazão também o Tantra a essa história de a sexualidade também ser incorporada, aí se fala muito de sexualidade e esquece todo o resto. Agora, a gente tem que entender, Tantra, no caso de relacionado com sexualidade, não se trata de você poder transar doidado à vontade, não é isso que ele propaga. Ele sempre propaga a presença. E se houver uma situação em que houver uma sexualidade, um sexo, uma relação sexual que seja, a mesma coisa, chame a presença. Saia do automático, saia do robotizado, saia do padrão pornográfico, que é totalmente irreal e é totalmente não preenchedor. Existe uma dimensão muito mais preenchedora de uma intimidade física, que é justamente quando existe presença. É só na presença que o amor realmente desabrocha. E o contrário, quando existe amor, a presença é mais fácil. E o verdadeiro preenchimento está na consciência, momento a momento. E aí a gente entra numa camada. Porque quando a gente vai se adentrando nesse universo da consciência, camadas vão aflorando. A amorosidade vai se tornando mais algo vivido, sentido. O toque não é um toque eu tocando num objeto, eu estou tocando num ser humano. O olhar não é eu estou olhando para um objeto sexual, estou olhando para um ser humano. Estou olhando profundamente, estou sentindo profundamente. E aí o fluir é outro do que se fosse uma boneca pornô. E aí existe a conexão com sentimentos mais sublimes. Esse é o convite que eu sinto que o Tantra dá. Abra-se, porque as emoções, os sentimentos, os instintos, eles são, quando existe essa consciência, eles são portas para outras dimensões mais profundas, outras sensações mais profundas, outros sentimentos mais profundos, mais preenchedores. O Tantra não aposta na repressão. O Tantra aposta na transcendência.
Você não vai deixar algo que até certo ponto era prazeroso, você não vai abandonar aquele algo, não vai transformar aquele algo, enquanto você não encontrar outro algo mais preenchedor ainda. As coisas caem por terra por si mesmas, porque eu estou num outro patamar, muito mais preenchedor do que, por exemplo, um sexo pornográfico, como se a gente, quem assiste essas coisas. Então, é muito interessante. O Tantra não é reforçando, não é a favor da repressão, é a favor da transcendência. A transcendência é você atingir um patamar mais elevado que te deixa numa boa a ponto de dimensões que antes você ficava apegado e curtia já não tem mais graça. Agora, como existem níveis e níveis de consciência de pessoas, muitas pessoas não entendem isso ou têm outro entendimento de fato e se aproveita dessa capa de espiritualidade do Tantra para promover algumas interações que, na verdade, não estão chamando a presença. Você só está dando vazão ao instinto, sem chamar a presença. Portanto, não existe, naquela experiência, não existe espiritualidade, não existe meditação e não existe nem Tantra. Mas como parece que ficou sinônimo sexo livre com Tantra, aí pronto. Aí a pessoa se confunde. Se não houver presença, se não houver consciência atentiva ao momento, se não houver esse empenho, que também não vai acontecer de uma hora para outra, mas é um empenho. Se não houver essa presença que gera um fluxo a partir dela, não é Tantra. Se houver um automatismo, movimentos mecânicos, a pessoa está na cabeça, querendo chegar a algum lugar. O Tantra, não, você não quer chegar a lugar nenhum. Se você está querendo, por exemplo, falando na experiência sexual, se você está querendo chegar a um orgasmo, você não está vivendo o Tantra. O Tantra você está apenas nesse momento. E aí, esse momento que traz um fluxo. E você continua no momento, no momento, no momento, no momento. Você não está projetando nada para o futuro. Tudo é um desenrolar. É um grande desafio, porque a nossa mente quer projetar o futuro. Eu quero lá, aqui não interessa. O que está acontecendo agora não interessa, eu quero chegar lá. Aí você não vive o processo de presença, o fluxo harmonioso, prazeroso. Aí é uma experiência como outra qualquer, não é uma experiência de meditação, de tantra ou de espiritualidade. Então, palavras são palavras nada mais do que palavras, né? A gente sabe disso, né? Aí há a dificuldade de saber o que está por detrás daquela palavra. Se a palavra Tantra realmente de alguém que está falando representa de fato algo grandioso, assim como qualquer palavra, né? A palavra de um político, a palavra de uma pessoa, o que tem de verdadeiro naquilo? O quanto eu me deixo enganar por as palavras? O quanto eu me deixo iludir pelas palavras? É preciso ter cautela, é preciso olhar mais fundo, sempre.
E nem sempre a gente consegue, mas essa é a proposta. Essa é a brincadeira. Desenvolver a sensibilidade, desenvolver a consciência, desenvolver a visão mais ampla, além das palavras. Não é porque alguém disse meditação, tantra, espiritualidade, que aquilo tem a ver com você em relação ao que aquela palavra quer representar. Agora, assim, o que eu vislumbro, né, em experiências pessoais, não é uma experiência garantida, um domínio que eu tenho, é um vislumbra, é um vislumbre. Você associar, a gente associar uma presença real num contato humano amoroso tem um poder de transcendência enorme, de transformação enorme, de purificação enorme. Inclusive, eu estou me lembrando agora que uma das hipóteses que eu ouvi da origem da meditação, ela veio do sexo, onde as pessoas que estavam envolvidas perceberam o que é estar presente. Porque, de certa forma, se não houver a contaminação dessas ideias pornográficas, etc., é fácil ficar presente numa situação íntima. Seria fácil se não houvesse essa contaminação cultural. Mas originalmente foi lá que se descobriu: opa, existe presença, existe apenas estar no aqui e agora. Existe um fluxo natural que acontece a partir daí. Descobriram isso na sexualidade. E aí outras técnicas foram criadas para criar a mesma experiência que não a sexual. É uma hipótese que eu vi que foi dançada, faz sentido para mim. É isso, Vera. Tá. Bacana. Eu estou aqui absorvendo todo esse conhecimento, tentando absorver, né, conhecimento e pretendo rever o vídeo. Eu convido as pessoas também a reverem, porque muitas informações preciosas e de conhecimento bem diferenciado do que é o Tantra, da espiritualidade. Então, eu acredito que é o convite de hoje é para quem quer, né, no meu caso, um aprofundamento, né, do que o Tantra traz para gente na questão da espiritualidade. E eu acredito que é um convite também para gente nós sermos verdadeiros, mais abertos a essas experiências, né, que o Tantra pode trazer, essa questão da espiritualidade. Enfim, eu tô trilhando aqui o meu caminho e tentando absorver esse conhecimento tão interessante, né? E eu gostei bastante quando você trouxe essa questão de espontaneidade consciente, né? E que é diferente de você se deixar levar e achar que está espontâneo e está sendo espiritual. Não, existe uma consciência para se buscar e para atingir esse fluxo natural, né, das coisas, especialmente nessa questão da sexualidade. Então, eu acredito que é um assunto muito vasto, um convite aí para quem se interessa e tem vontade de aprofundar o conhecimento e chegar a ter as experiências também, né, em prática e aprofundar, porque não é um assunto assim de fácil entendimento de primeira. Eu acredito que é uma combinação aí
da consciência, da experiência e do conhecimento. Entender o que é e o que não é. É, é isso aí. Basicamente, experiência, né? Uhum, E é bom que a gente amplie a visão, né? Não se trata apenas de sexualidade, né? uhum, Se trata de presença, se trata de fluir, se trata de estar aqui agora. Então, não ficar bitolado, né? A sexualidade é uma dimensão, mas as meditações, dependendo das meditações, se forem alinhadas com essa maneira de entender, elas são experiências tântricas, né? Eu considero total, né? Inclusive, quanto mais é a técnica de meditação da liberdade, é uma expressão livre, né? Sem um trilho, mais o ser tem liberdade de fazer seu próprio movimento, a sua própria expressão. Então, existem técnicas mais rígidas, técnicas mais abertas. Então, quanto mais aberta, para mim, mais tântrica ela é. Por exemplo, uhum, a dança, se for uma dança livre, veja, a dança, se for uma dança programada, ela tem o seu valor, mas não é uma dança tântrica, a meu ver, porque existe já uma programação de movimentos. Mas se houver uma liberdade de movimentos, eu só conta este momento e eu deixo livre o meu corpo, é uma experiência tântrica. Então, você uhum, vê as dimensões, assim como é a mesma coisa, uma sexualidade em que eu tenho um padrão de movimentos e tudo, é uma coisa. Agora, se tiver uma liberdade com presença, é uma outra coisa. uhum, Então, é só a gente abrir o leque, não é só tanto, não associar só Tantra com sexo. Eu acho que é importante isso. uhum. Muito bem. Beleza? Podemos? Podemos partir para o abraço? Obrigada. Travou um pouco aí. Tá bom, tchau.